Prezados, me chamo José Victor. Sou orientado pelo professor Nelson Gonçalves. Faço parte do grupo de pesquisa Toleranciamento e Metrologia Dimensional do IFPE Campus Recife. Vou falar um pouco sobre minha pesquisa, cujo tema é o estudo da estabilidade de um paquímetro e de um micrômetro no tocante à ampliação ou redução dos intervalos de calibração. Antes de entrar no tema, minha principal motivação para esta pesquisa deu-se pela importância de garantir a estabilidade do paquímetro e do micrômetro e a sua utilização, sendo necessária a criação de um software acessível, voltada para o desenvolvimento e utilização da metrologia, melhorando assim os processos de análise e determinação de um conjunto de dados. Os principais objetivos, depois de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, foi desenvolver uma versão do software CDL para Android, criar uma interface de fácil comunicação com o usuário, seja ele estudante profissional da área ou mesmo pessoas em busca de novos conhecimentos, e por fim disponibilizar o mesmo para download. O paquímetro e o micrômetro são equipamentos de medição direta e linear, amplamente utilizados em indústrias e laboratórios para garantir que as peças fabricadas ou analisadas estejam dentro de uma margem de tolerância aceita pelo processo de produção. Os mesmos podem ser encontrados nas versões digitais ou analógicas. Segundo a ISO 7870, a carta de controle de Schwartz é um gráfico dos valores de uma determinada característica de subgrupo versus o número do subgrupo. Consiste em uma linha central, LC, localizada em um valor de referência da característica traçada. A carta de controle tem duas linhas limites determinadas estatisticamente, uma de cada lado da linha central, que são chamadas de limite superior de controle, LSC, e limite inferior de controle, LIC. Como observado na figura, temos na letra A os dados dentro do limite de controle, garantindo assim que o processo está sob controle. Já na letra B, temos alguns pontos fora dos limites superior e inferior de controle. Logo, nesse caso, o processo está fora de controle. Aplicando esse conceito no estudo da estabilidade do paquímetro e do micrômetro, pode-se obter os pontos de medição para a calibração. Com a média das amostras dos dados obtidos, é traçada uma linha central. Para as linhas limites, adota-se como padrão mais ou menos 3 sigmas, vezes o desvio padrão da população amostral, gerando assim uma confiabilidade de 99,7%. Após a revisão bibliográfica, viu-se que para conseguir atingir o objetivo desta pesquisa, foi necessário um estudo de capabilidade do processo, um procedimento para avaliar a condição de um processo em atender às especificações de determinada característica da qualidade do produto. Esse estudo tornou-se uma ferramenta fundamental do controle estatístico da qualidade, que tem como função avaliar se a média e a variabilidade do processo estão de acordo com os limites de especificação do projeto. Os índices desenvolvidos para medir a capabilidade do processo mais utilizados são CP e CPK. Estes índices são calculados através da estimativa da média e do desvio padrão dos dados obtidos da amostra do processo. Falando um pouco mais sobre a capabilidade e a sua importância nessa pesquisa, podemos dizer que a análise da capabilidade ou capacidade do processo produtivo é um procedimento para avaliar a condição de um processo em atender às especificações de determinadas características da qualidade do produto. Em outras palavras, isso implica na análise da estabilidade e variabilidade do processo, bem como o exame de sua posição relativa aos limites e centro de campo de tolerância da característica de interesse. Assim, o estudo da capacidade
do processo visa determinar o comportamento existente ou desejável do processo de modo que as tolerâncias de projeto do produto possam ser satisfeitas com os recursos disponíveis, seja nas especificações da característica de novos equipamentos produtivos ou na comparação de processos com diferentes equipamentos. Matematicamente falando, a análise do processo é desenvolvida mediante a aplicação de técnicas estatísticas que permitem determinar o tipo e a forma de distribuição, modelo probabilístico da saída do processo, valores medidos da característica de qualidade do produto, sua dispersão e localização, tendo como referência o campo de tolerância especificado em projeto. Neste fluxograma está descrito o caminho percorrido. Irei abordar um pouco mais sobre cada etapa desse fluxograma no decorrer da apresentação. Como se pode ver, o estudo foi iniciado pela decisão de desenvolver uma versão do CDL para Android, seguido da escolha do ambiente de desenvolvimento e da escolha da linguagem de programação. Posteriormente, foi iniciado o desenvolvimento do layout em si e da programação do software. Neste ponto foram realizados vários testes e análises. Sempre que encontrava-se algum problema ou via-se uma possibilidade de melhoria, voltava para a fase de modificação e atualização. Até o momento desta apresentação, o software não encontra-se disponível para download, embora ele esteja funcionando como esperado. O Android Studio é um ambiente de desenvolvimento para aplicativos próprio do sistema operacional Android. Por essa razão, optou-se pelo uso do mesmo, pois possui uma simples interação para o desenvolvimento além da compatibilidade, para que o aplicativo possa ser executado nas mais variadas versões do Android encontradas nos smartphones. A linguagem de programação ficou por conta do Java, pois trata-se de uma linguagem base do Android Studio. Ela é uma linguagem de programação orientada a objetos, que possui uma grande biblioteca e diversos documentos que auxiliam para o estudo e aplicação da mesma. Aqui podemos observar os diversos layouts que foram desenvolvidos ao longo da pesquisa, começando da esquerda para a direita. Outra mudança foi integrar várias telas em um menu inicial, facilitando a visualização e interação com o usuário, fazendo parte do objetivo principal. Esse é um exemplo do cálculo feito à mão para a validação do cálculo realizado pelo software, e o qual está funcionando corretamente, como esperado. Aqui estão algumas das linhas de código utilizadas para o desenvolvimento tanto do layout como do cálculo em si. E por fim, essa é a tela de simulação e de programação que o Android Studio disponibiliza. Aqui encontra-se o CDL Software. Ao entrar, você é direcionado ao tutorial. Nele é apresentado ao usuário o software e sua finalidade. Arrastando para o lado, você pode navegar pelo tutorial e encontra-se um breve resumo sobre sua função. Ao finalizar o tutorial, você é direcionado à tela inicial. Clicando nesse botão, você consegue expandir para visualizar as funções que o aplicativo possui. O desvio padrão, devido ao tempo e à pandemia, não foi possível implementá-lo, ficando como continuidade para a próxima pesquisa. Voltando aqui para o menu principal e clicando em CDL, podemos simular os mesmos valores utilizados na validação, que são 2, certeza expandida 3, fator de abrangência 2, o desvio padrão não está podendo ser inserido vírgula, apenas o ponto, então fica 0,05 e o tamanho da amostra é igual a 15. Ao clicarmos no cálculo, ele mostra que o sistema não é capaz, pois o valor do índice é igual a 0,44, que é menor que 1. Se mudarmos a incerteza máxima de 2 para 5 e realizarmos o cálculo novamente, temos que o sistema passa a ser capaz e o índice de capabilidade passa a ser 1,11. Voltando agora para o menu inicial, podemos também acessar o tutorial novamente para visualizar, porém podemos clicar em qualquer momento em pular tutorial e voltamos para a tela inicial. E aqui em cima podemos clicar para sair do aplicativo.
Aqui estão as referências utilizadas durante a pesquisa. E quero agradecer pelo seu tempo. Espero ter conseguido sanar todas as dúvidas, mas caso não tenha, fica aqui meu e-mail para quaisquer dúvidas ou perguntas. Estou à disposição para saná-las.